foi? Olá pessoal, aqui a gente vai fazer agora essa explanação sobre o que foi o terceiro encontro da residência artística junto com o Grupo Tibanaré de Cuiabá, com o apoio do Sesc Pantanal, lá em Poconé, Mato Grosso. O terceiro encontro, a gente teve os dois primeiros e a gente montou a estrutura do espetáculo, isso a gente já falou nas gravações anteriores. O terceiro encontro, a gente com a estrutura pronta do espetáculo, que foi feito, foi um trabalho de refinamento dessa própria estrutura e um trabalho de refinamento da figura de cada performer. Né, como vocês já sabem, as capivaras elas são muito individuais, né? Então foi trabalhar toda a coisa da corporeidade, da personalidade, das ações físicas, do ritmo, da musicalidade, da sonoridade de cada uma nos dois primeiros encontros, e agora nesse terceiro a gente fez esse trabalho de refinamento, né? Então o trabalho nosso no terceiro encontro foi muito em cima da estrutura do roteiro do espetáculo, porque nos encontros anteriores a gente fez algumas apresentações, alguns ensaios com o público, e a gente percebeu que havia alguns problemas de ritmo e o tempo geral da coisa estava um pouco longo, mais longo do que a gente achava que seria o ideal, né? Na última apresentação para a escola do Sesc, no segundo encontro, ali nos nossos ensaios, estava dando 1h e 10. Chegou até uma delas dar 1h15, e isso não é o ideal, a gente queria ficar por volta no máximo de 50 minutos. Então o que nós fizemos foi fazer um trabalho individual, bloco a bloco, cena a cena, enxugando, trabalhando a partitura de ações de cada figura individualmente e como que elas se entrelaçavam no coletivo. Isso tudo foi reduzindo o tempo. Isso foi feito ao longo da semana. Então todos os dias a gente focava em alguma cena ou outra, várias por dia, e depois fazia ao final do dia passadas de ensaio geral mesmo, da estrutura toda, para ver como é que estava. Independente, e além disso a gente continuou fazendo treinamento físico, porque para eles trabalharem na rua, como eu já falei antes, o manejo de espaço e o manejo da energia do performer é muito complicado, porque com o espaço aberto isso aí se esvai pelo espaço, né? Então eles têm que ter primeiro uma capacidade de gerar energia maior, segundo saber dosar muito bem. E entender, então nesse refinamento do roteiro, quando o roteiro é construído, ele existe momentos de transição, momentos de pausa, momentos de ritmo que é mais lento, que são os momentos, os locais, vamos dizer assim, aonde eles conseguem dosar esse enviar de energia para o público e para o espaço. Então a gente foi entendendo isso no roteiro e fomos trabalhando isso tecnicamente através do treinamento. Aí o treinamento não técnico puro, mas já totalmente voltado para o material, para o repertório de cada figura. Então isso foi o geral do que foi feito a semana toda. Em termos de trabalho vocal, por exemplo, a gente continuou trabalhando tecnicamente, porque isso é importante fazer sempre, inclusive na continuidade de fazer o espetáculo. É uma coisa que eles precisam ter, a gente definiu mais ou menos juntos que tipo de trabalho eles precisavam fazer além do ensaio do roteiro para poder apresentar o espetáculo, isso enquanto continuidade. Então esse trabalho vocal tem que ser feito sempre. Então, já expliquei nas gravações anteriores, é o trabalho das alavancas, a voz balão, que preenche, saindo do centro aqui do corpo, preenchendo todo o espaço, trabalhando esse ampliar da nossa capacidade de tonalidade da voz, né? Assim, desde o mais grave ao mais agudo, mas sempre entendendo no corpo. Quando eu digo entendendo, na prática, não com o cérebro, né? Com o corpo, entendendo e percebendo aonde ressoa no corpo cada tonalidade de voz. Então, esse trabalho do balão. De colorido de voz, então, daí tem várias imagens. A língua inventada, o gromulô, porque cada capivara tem a sua própria língua.
Isso é muito interessante de ver quando apresenta, as crianças ficam ao mesmo tempo encantadas, ao mesmo tempo loucas para tentar entender o que elas falam, porque elas falam numa língua inventada, que a gente chamou de capivarês, e as reações são bem divertidas. Nossa, elas são russas, nossa, elas falam inglês. Ah, eu estou entendendo, ela falou isso. Então, a partir do momento, esse jogo com a língua inventada se torna uma coisa muito divertida com as crianças. A gente trabalhou bastante isso. Trabalhamos canções de um modo geral e trabalhamos a canção que a gente usa no espetáculo também. Bom, deixa eu ver, aqui tudo tá, então, as coisas que a gente foi fazendo. Então, como eu falei, aqui está descrito os trabalhos que foram feitos em cada cena específica, porque cada uma tinha uma certa peculiaridade. Por exemplo, a entrada em que as capivaras chegam de um outro espaço de longe, elas vão chegando até, vamos chamar assim, na área cênica principal, que é onde vão acontecer o resto do espetáculo, onde vai acontecer o resto do espetáculo. Então, o público, o primeiro impacto, a primeira visão, conexão com as capivaras é vendo elas de longe. É um esconde-esconde, é um passa-passa, é as capivaras entrelaçando. Uma passa, esconde atrás de uma árvore, a outra sai de trás de um banco e vai atrás de um carro. Então, esse ritmo, a gente foi trabalhando, por exemplo, muito isso nessa cena, para mostrar um pouco que tipo de trabalho a gente fez em cada uma. Não vou falar todas. Mas a gente foi percebendo que tem que ter uma precisão. Então, a precisão de estar escondido atrás da árvore. Apareci, escondi. Então, pac, é muito preciso, né? Daí a linha que desloca de um obstáculo, de uma árvore para um poste. Tudo é uma linha precisa, que pode ser rápida, pode ser lenta, pode ser passo largo, pode ser correndo, pode ser fazendo giros, não importa o desenho da linha, mas ela tem que ser clara e precisa. E de novo, escondeu. Aparece, trabalhando as direções e os níveis. Então a gente trabalhou muito isso. E outra coisa que a gente acrescentou nessa semana, nessa cena, é que poderiam dar mais valor para os encontros, ou seja, quando duas capivaras estavam deslocando e se encontravam, o que acontecia aí? Então essas pequenas historinhas que iam acontecendo nos encontros entre elas enriqueceu bastante. E outras são as coisas pequenas situações que individualmente cada uma ia descobrindo, ou seja, pequenos problemas, pequenas, digamos, manias ou lógicas diferentes para cada um, como cada uma reagia com determinado tipo de elemento do espaço. E isso tudo vai virando um repertório para elas poderem usar. Então, para ter uma ideia um pouco o que é o tipo de olhar para cada cena. Um outro exemplo que eu acho que é interessante é o piquenique, porque o piquenique aí ele é uma cena fixa, ao contrário dessa entrada, por exemplo, que é móvel, se aproxima, que tem um ritmo mais lento lá longe e vai acelerando conforme chega para o público, né? O desenho é esse. No piquenique não, são 5 capivaras, são 5 focos. Bom, começa coletivamente, na escolha do espaço. Cada uma escolhe, então, o seu espaço onde vai estender a sua canga para fazer ali o seu pequeno palco. Então, uma noção que elas não tinham, as capivaras, era que nesse momento, nessa cena, cada uma delas tem um pequeno palco. Então, elas têm que o foco delas é interagir com aquele público que está perto do palquinho dela, da canga de cada uma. E não querer fazer para a roda toda. Então a gente trabalhou muito isso. Então são 5 focos simultâneos, fixos, porque elas têm momentos ali que elas estão fixas naquele espaço, e depois todas elas têm ações e situações que elas mudam e se relacionam com o público e com outras capivaras. Então eu trabalhei individualmente a linha de cada uma, muito claramente. Então a Andressa, por exemplo, na capivara... esqueci os nomes agora, não me lembro da Andressa. Bom, a capivara da Andressa, por exemplo, é uma adolescente, ela tem um celular, ela tira fotos, ela filma, ela posta, ela tem esse universo. Então, ela tem um repertório de coisas para fazer que interage muito com o público. Então, trabalhei bastante isso. E espacialmente, porque, por exemplo, na semana anterior, eu percebia que a capivara Andressa ali, ela saía da canga, mas ela ficava
muito próxima do espaço dela. E agora ela faz vários pontos. Isso, então, os focos fixos da cena do piquenique, junto com o deslocamento, elas nunca se deslocam todas ao mesmo tempo, de uma ou outra, que dá essa mudança de foco e esse ritmo para a cena. Então, esse tipo de olhar para cada cena, com as peculiaridades de cada uma, foi o que a gente focou bastante durante a semana. E é um trabalho muito grande, porque cada uma você fica muito tempo trabalhando, né? Deixa eu ver se... outra coisa que a gente introduziu nos encontros anteriores, a gente fazia trabalho de corporeidades, é como se fosse uma dança livre, onde cada uma dança com o repertório das suas qualidades e ações físicas e vocais da capivara de cada um. A gente ampliou isso para fazer esse trabalho das qualidades das corporeidades no espaço aberto, como se fosse, a gente chamou, uma espécie de parkour das capivaras, ou seja, elas tinham que fazer ações concretas no espaço. Correr, esconder, subir em muretas, sentar no banco, subir na árvore, tudo que elas podiam, também é um treinamento mental de olhar para o espaço e ver que tipo de elemento ela pode usar para o trabalho dela. Então a gente fez isso diariamente, bastante tempo, isso amplia a capacidade dela de interagir com o espaço e amplia a quantidade de elementos de ação porque as ações são o que dialoga com o público, né? Esse repertório delas aumenta. Então fizemos bastante isso, foi um trabalho dessa terceira semana. Outra coisa que a gente trabalhou muito enquanto roteiro foi também assim, entender a cada momento do espetáculo quem é que lidera, porque como tem uma estrutura de coro e solo, ou seja, capivaras coro todas juntas, capivara um bandinho de coro aqui e um que se destaca do coro, então elas precisavam entender em cada momento quem que lidera, porque tem deslocamento do espaço, quem lidera, então a gente foi claramente limpando isso e definindo as lideranças, né? Bom, além disso, teve um trabalho bem grande, que foi um trabalho de produção e de construção de elementos cênicos, de objetos, de figurino, de resolver problemas dos adereços e dos objetos, como carregar durante o espetáculo, aonde eles vão estar, vai estar no figurino, vai estar na mochila que cada uma tem. Então a gente foi definindo isso também dá bastante trabalho, porque tem que ficar experimentando e a gente tinha que ficar encontrando as soluções ainda sem ter o material todo, né? Mas pelo meio da semana chegou o material, ou seja, figurinos, as mochilas e tudo mais, e daí o que a gente tinha feito um pouco sem isso, a gente teve que um pouco refer e readaptar no material definitivo. Fizemos muitos passadões assim do roteiro geral, conseguimos diminuir o tempo bastante no tempo que a gente queria. E fizemos ao final dessa semana a estreia, né? Então a gente teve a apresentação no bairro onde fica a Casa da Sopa, que é uma comunidade muito simples, estava lotadaço de crianças e adultos. Foi lindo, é um espaço todo de chão batido, de casas muito simples, com uma espécie de pátio, onde tem um campinho de futebol, assim, as casas ficam ao redor, assim, o espetáculo aconteceu ali, tinham mais ou menos umas 80 pessoas, a maioria criança, a gente viu na apresentação que as coisas melhoraram muito com o trabalho feito, ainda havia coisas, então a gente fazia a apresentação e ainda continuava trabalhando as coisas que precisavam melhorar. E fizemos uma outra apresentação que foi na Praça Central de Poconé, em frente à Catedral, onde ficam os brinquedos, que também tinham mais ou menos umas 80 pessoas, a maioria daí bastante crianças, e ali foi legal ver muito claramente como funcionou o trabalho esse que eu chamei de parkour, porque ali tinha um daqueles espaços onde está cheio de brinquedos, escorregadores, aquelas coisas de subir de crianças. Então, como as capivaras conseguiram incorporar isso, esses elementos do espaço, brincar com isso, dentro da dramaturgia da nossa estrutura, que é muito simples.
Então foi isso, foi o encerramento de um processo, essa terceira semana, de um processo de residência artística e de troca com o Grupo Tibanaré, que é um parceiro já de muitos anos, que eu já faço várias coisas com eles há muitos anos. Estreou o espetáculo, eu sei que nesse momento, dia 8 de maio, eles já estão se preparando para ir para festival no Paraná, se eu não me engano em Cascavel eles estão indo, e é isso, o espetáculo agora segue a vida dele, e é isso.